Olá, meus alunos do supletivo, tudo bem com vocês? Hoje mais um vídeo aula, mais um encontro. Hoje, segunda-feira, 22 de junho, isso mesmo. Dando continuidade aí à nossa disciplina de filosofia. Hoje nós vamos falar um pouquinho aí sobre Platão, sobre o platonismo, a filosofia de Platão. Falar um pouquinho sobre a Academia de Platão e outros assuntos também relacionados aí toda a teoria e a filosofia de Platão. Vamos lá, meus alunos? Bem, meus alunos, o platonismo, né, ele designa aí uma corrente filosófica, isso mesmo, que são baseadas nas ideias do filósofo e matemático grego Platão, né, que foi discípulo de Sócrates. E aí, falando um pouquinho para vocês sobre a Academia de Platão, né, no que ela se resume, no que ela retrata. Então, o que é que acontece? A Academia de Platão, ela foi fundada em Atenas pelo filósofo aí por volta de 385 antes de Cristo, né? Primeiramente designada para cultuar aí as musas gregas, né? E o deus Apolo. Então, embora ele tenha fundado com características de culto aos deuses, né? O local ele foi considerado a primeira universidade da história do Ocidente. Então, de tal modo, na Academia Platônica, os filósofos eles se reuniam para discutir o quê? Discutir o desenvolvimento da filosofia e do pensamento de Platão, né? E um dos pilares mais importantes da filosofia ocidental. Então, ocorriam assim debates sobre os mais diversos temas de filosofia. A Academia de Platão, ela durou cerca de 9 séculos, né, e foi encerrando aí em 529 depois de Cristo pelo imperador bizantino Justiniano. E aí vamos falar um pouquinho sobre os períodos, né, do platonismo. Vamos lá. O platonismo, ele reúne as diversas abordagens da teoria de Platão. O que é que acontece? A metafísica, a retórica, a ética, a estética, a lógica, a questão da política também, a dialética e a da dualidade, a questão do corpo e da alma, né? Sendo classificada aí em 3 períodos a saber, que era o platonismo antigo, o médio platonismo e o neoplatonismo, né? E aí falando um pouquinho sobre as teorias, né? As teorias aí das ideias de Platão. Então, sem dúvida, as teorias das ideias ou teoria das formas é a proposição que era desenvolvida aí por Platão, que mais se destaca, posto que delas surgem aí vários outros pensamentos relacionados com sua filosofia. E tem aí a questão do mundo sensível, o mundo material, né, mediados aí pelas formas autônomas que encontramos na natureza e que são percebidos pelos 5 sentidos. Vem também aí o mundo das ideias. Como assim, professora? A questão da realidade inteligível, né? Que é denominado aí no mundo ideal, ou seja, aproxima-se da ideia de perfeição de algo. E assim, segundo ele, a verdade suprema, ela é absoluta além da felicidade. Somente é possível encontrar a partir do mundo das ideias, de onde localiza-se a essência das coisas, de tal maneira o que percebemos de um mundo sensível ou material é enganoso, ilusório, é instável, ou seja, enquanto no mundo das ideias atinge o quê? Atinge a felicidade pelo encontro, né, do conhecimento supremo da realidade, o que corresponde aí à ideia do bem. Isso mesmo. Então, em resumo, através do conhecimento, sim, é possível transcender o mundo material ao mundo das ideias, a contemplar a questão das ideias perfeitas, né, alcançando, enfim, a felicidade. E aí, falando um pouquinho, eu falei sobre almas, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre essa teoria das almas. Na filosofia de Platão, o que é que acontece? Encontramos a dualidade entre a alma e o corpo. Então, o que acontece? Segundo Platão, o ser humano ele era imortal.
e é essencialmente alma, né? Ele era imortal e essencialmente alma, donde ela pertencia o mundo inteligível, né? Apreendido aí pelo intelecto, né? E não o mundo sensível, apreendido aí sobre os sentidos. Então, de acordo com o filósofo, a alma ela estava dividida em três partes, né? Quais são essas partes? Ao harmonizar essas três partes, né, era possível o quê? Encontrar a felicidade, que era o bem. E aí a gente falando sobre essas três partes, então, é a alma concupiscente, que é localizada no ventre ali, né? Ela estava relacionada com os desejos carnais. Fala sobre a alma também irracível, que é localizada no peito, né? A alma irracível, ela estava, então, relacionada à questão das paixões. E a alma racional, que está localizada, obviamente, na cabeça, né? A alma racional estava ali, que está relacionado à questão do conhecimento. Então, assim, com a elevação da alma ao mundo das ideias, né, através da contemplação aí das ideias perfeitas, né, seria então possível ir alcançar a ideia suprema do bem. Isso são ideias, teorias, todo um conhecimento aí relacionado a Platão. E aí falando um pouquinho de Platão e política, né, sim, a filosofia ela também trata essas questões. Então, qual era a ideia de Platão com relação à política? O que é que acontece? Na política, Platão ele contribuiu no sentido de quê? Com sua maneira a sua maneira humanista, né, de refletir sobre o homem, sobre uma sociedade justa. Para ele, a política ela era considerada uma das mais nobres atividades, veja só, uma das mais nobres atividades, né, posto que estava relacionado com a polis, né, ou seja, as cidades gregas e organização da vida dos cidadãos. Em sua obra, A República, reflete sobre o quê? Reflete sobre a construção do bem para todos os cidadãos, a questão da função social, atividades básicas realizadas na polis. Então, sendo assim, Platão ele caracterizou aí as atividades essenciais da polis em três instâncias, as quais levava aí em conta a aptidão de cada um. E quais eram essas aptidões? Administração da polis, defesa da cidade, produção de materiais e alimentos. E aí tem até uma parte da obra dele, um trecho da obra dele, A República, que fala o seguinte: ao fundarmos a cidade, não tínhamos em vista tornar uma única classe eminente, feliz, mas tanto quanto possível toda a cidade. De fato, pensávamos que só numa cidade assim encontraríamos a justiça e na cidade pior constituída, a injustiça. Agora julgamos modelar a cidade feliz, não pondo à parte um pequeno número dos seus habitantes para torná-los felizes, mas considerando como um todo. Olha só, um pensamento ali coletivo, né? Então, nessas obras de Platão, com relação à República, você vê essa particularidade. E aí, falando um pouquinho sobre os diálogos, né, de Platão, né? A maior parte da obra de Platão ela foi desenvolvida através dos diálogos, né? Textos em que ele desenvolve aí suas ideias, filosofando sobre a natureza, a existência humana, o bem como na sociedade que envolve. Então, há outras obras também que eu posso estar citando aí para vocês no decorrer das aulas, que falam um pouquinho sobre os diálogos de Platão, ok? Então, na aula de hoje, meus alunos, nós falamos um pouquinho sobre essa particularidade, esse platonismo, essa filosofia de Platão. Mas no decorrer das aulas, a gente vai falar também um pouquinho mais sobre Platão, né? Quem era Platão, a sua ideia de filosofia, a sua ideia de vida, a questão da política, a sociedade, enfim, a gente falou aí um pouquinho
sobre a filosofia de Platão, voltado mais aí para a academia de Platão, ok? Bem, meus alunos, estamos chegando ao final da nossa aula. Eu desejo para vocês aí uma excelente semana, tá? Acessem o link das aulas, ok? Realizem as atividades e qualquer dúvida eu vou estar aí com vocês sempre das 19 até as 21 com vocês online, ok? Bem, meus alunos, um excelente final de noite para vocês e até a próxima semana, se Deus quiser.